Então vejam bem, há uma diferença entre estar fora do discurso, né, do discurso da cultura, do discurso institucional, desse discurso do grande outro simbólico, e estar fora da linguagem, né? No que diz respeito à psicose, ela claramente ela não está fora da linguagem, né? Na verdade, ela está inscrita de uma maneira muito singular. E aí o Jacques Alain Miller, aqui no livro dele, né, ele vai trabalhar uma questão de uma tendência que se inscreve dentro do processo clínico, né, que diz respeito a, vamos dizer assim, colocar a psicose dentro de uma inscrição significante, né, fazer uma espécie de forçação. O Miller traz essa questão, situando justamente terapias comportamentais que se dedicam ao treinamento, né? E colocando esse lugar dessas terapias comportamentais justamente como um lugar pouco profícuo, né? Um lugar que tem poucas coisas frutíferas aí para a gente recolher, né? No sentido de análise mesmo, de progresso de análise. E aí o Miller ele traz essa questão e ele traz que, bom, olha, se a questão não é uma espécie de treinamento comportamental para inscrever o sujeito na linguagem, né? E a questão também não tá como Deleuze e Guattari colocaram na questão do antiédipo, até porque o Miller ele vai situar isso como se fosse uma posição suprema em relação às consequências. Então, de que forma que o Lacan vai ler isso, né? O Lacan vai ler isso, de acordo com o Miller, no sentido de situar algumas muletas imaginárias, né? E essas muletas imaginárias, elas são muito importantes dentro do processo de, vamos dizer, apoio em relação à psicose. No sentido de que essas muletas, elas dariam conta da falha simbólica em relação à metáfora paterna, né? Mas uma coisa que é preciso ter um certo cuidado, no sentido de que essas muletas imaginárias têm a ver justamente com uma coisa agalmática por parte do sujeito, né? Nesse sentido que se inscreve uma certa dependência em relação a essa contingência, né? E o que seriam essas muletas imaginárias? Dá para a gente pensar essas muletas imaginárias justamente como a função dos objetos, né, na psicose. E aqui a gente pode pensar aí também o lugar do analista ante essas demandas, né, no sentido de apresentar objetos que permitam que o sujeito esteja atento à ordem do dia, né? Vamos colocar dessa forma. Nesse sentido é que a gente pode pensar que a ação do analista, ela surge enquanto outro que o sujeito precisa ter para manter a sua própria identidade, né? Ou seja, a ação do analista ela estaria justamente ali num lugar em que a gente tem um apoio do próprio ser. Então, o que é interessante aqui na questão do livro do Miller, né, é que ele traz que existe a função do desejo em relação à imagem e uma função do desejo que ele é inextinguível, né, em que ele não se desfaz. E isso que é muito importante para pensar a condução do tratamento na psicose. E aí o Miller vai situar justamente aí a importância capital da fantasia, né? Que ela vai ter esse tema que eu vou deixar na tela aí para vocês.